Lula obteve uma expressivíssima vitória ontem, vai lá. O Senado aprovou ontem à noite em 2 votações a PEC da transição e os placares mostram uma boa margem, o que representa essa vitória para o presidente eleito Lula antes mesmo de assumir o cargo. Na primeira votação, placar de 64 a 16. Na segunda, 64 a 13. Houve 15 votos a mais do que os 49 necessários. E o texto não foi modificado em relação àquele que saiu da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A gente já falou desse assunto em detalhe nos últimos dias. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin comemorou o resultado, disse que foi muito positivo e projetou que a PEC passe também pela Câmara. Falando a jornalistas, Alckmin disse o seguinte: acho que o resultado foi muito positivo, a PEC não aumenta gastos em proporção ao PIB, praticamente a despesa primária se mantém. O que precisa é melhorar a qualidade do gasto público. E acredito que da mesma forma que o Senado deu uma manifestação expressiva, a Câmara também o fará, entendendo que o que se deseja é o quê? Pagar o Bolsa Família e manter o Estado funcionando. Você não pode inviabilizar universidades, hospitais, isso não tem o menor sentido. Não tem, nós vamos ver depois no segundo bloco, né, nacional, os desastres que estão postos aí na gestão do orçamento deste ano. A PEC é tão importante que ela abriu a possibilidade, Vólio Bene Bob Furuia, de obter recursos para este ano. Sim, é verdade. O Lula está ajudando o Bolsonaro a governar, a fazer aquilo que o Bolsonaro nunca soube. Governar. Se passar na Câmara, vai ter dinheiro para poder fechar algumas contas na área da educação. Para pagar residentes, para pagar bolsistas. Não tem grana para a manutenção de viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Isso é um assinte. E depois vem falar que não existe herança maldita? Num orçamento que não prestava para nada, imprestável, 34 milhões por Minha Casa Minha Vida, vocês estão de brincadeira. E sim, se liberaram 145 bilhões, isso até agora, vamos ver o que vai acontecer na Câmara. Já disse aqui onde o grosso desse dinheiro vai ser consumido ontem. Tem 23,9 bilhões de receitas extraordinárias em asavendo para investimento. E outros 24 bilhões que estão no PIS/PASEP há mais de 20 anos. Desculpem, somar tudo isso, falar um pacote de 200 bilhões, é conta porca. É conta porca. É conta de quem está disposto a jogar pedra na PEC da transição por princípio. O país precisa ter orçamento, o país precisa funcionar. Como é que pode o orçamento do ano que vem ter 16 bilhões a menos da saúde do que tem hoje? Já com todas as suas carências. 4 bilhões a menos em educação do que tem hoje, quando hoje não está dando para pagar os residentes, que é coisa do Ministério da Educação, residentes médicos. Então hoje, Bob, você não paga residente médico, Vólio Bene, hoje. Hoje. Uhum. No ano que vem, você diz, a educação vai estar com 4 bilhões a menos ainda. Vai fazer o quê? Vai botar um ovo? Vai fazer chover dinheiro? Como é que faz? Ai, mas há uma trajetória, tem aumento da dívida. Não, sim. Podemos deixar a terra esfaimando para manter a trajetória de queda da dívida em relação ao PIB. E não, eu não estou dizendo que isso não seja importante. É claro que é importante. Agora, também é importante governar o país. E não largar ao desgoverno. Porque essa liberação, a PEC, nessa liberação das receitas extraordinárias, ela pode ser, essa receita extraordinária pode ser usada, esse dinheiro da receita extraordinária pode ser usado, insisto, para agora. Porque o governo parou. Parou. Não tem.
Poderia ser até uma bênção. O Bolsonaro sem trabalhar, mudo. Né? Eu costumo dizer que a gente, o Bob Furuia, que trabalhando a metade rende o dobro. Se não fizer nada, dá 100% de produtividade, 200% de produtividade. Não faz nada. Não me atrapalha. Tem gente assim mesmo. Tem gente que atrapalha. Tronco de enchente. Sabe tronco de enchente? Fica ali rodando. Sai no lugar. Né? E geralmente a gente fala pra cacete, não faz nada. É um saco. De uma incompetência quase encantadora. Tem. Eu poderia estar feliz aqui, Bolsonaro. Olha, Bolsonaro calado é um poeta, como disse Romário uma vez, injustamente sobre o Pelé. Né? Mas a frase tem a sua graça. Né? Aliás, um beijo para o Pelé. Amanhã, se der, eu prestar uma homenagem a ele, se não, segunda-feira. Uma coisa que ninguém se lembra, mas eu me lembrei. Então, assim, ele calado, ele pode ser ultra produtivo. Né? A língua portuguesa agradece, o bom senso, tudo. O estilo, tudo agradece. Agora, o governo não pode ficar parado e está parado. E aí é a PEC de transição, é a PEC da transição, que pode conseguir recursos. Ora, vejam, Lula se tornando presidente ainda de um rabichinho do governo Bolsonaro.